Então agora eu vou começar a falar pelo começo da prova com o professor Moacir Prudêncio. Professor, obrigado, professor de inglês do cursinho da Poli. Professor, as duas primeiras questões da prova foram de inglês, pelo menos na versão da prova que a gente recebeu. Sim. Como que o vestibulando começou fazendo a prova de inglês? Qual que foi o choque aí? Ele se assustou? Foi uma prova tranquila? Como que se avalia, professor? Não teve um choque. A surpresa é que a prova ela inverteu uma coisa muito comum em provas anteriores, que é trabalhar com duas questões para cada texto, sendo que sempre, né, a maioria das vezes, a primeira questão ela cobra mais leitura, ou seja, informações que estão no texto, a identificação de informações, e a segunda pergunta geralmente tinha uma linha mais inferencial, né, uma linha mais de compreensão do texto, onde cabia aí o campo interpretativo. Nessa prova aqui, nos dois casos, teve essa inversão significativa, né? Não foi um choque, foi uma surpresa positiva então para o candidato, porque as 4 questões aqui, né, contando todas elas cobram na verdade leitura, ou seja, identificação de informações expressas no texto. Então não teve aqui uma exigência de interpretação de texto. Nem de gramática, alguma coisa de regra gramatical do inglês? Não teve uma dependência de gramática complexa aqui, né? A gente percebe que a gramática é um campo geral aqui vinculado à própria leitura, né? Mas não teve essa relação de gramática entre a passagem da gramática para chegar necessariamente à resposta. Esse primeiro texto me pareceu um pouco mais tranquilo do que o segundo, né? Sim. Queria que você comentasse primeiro esse primeiro texto, que é um texto do New York Times, que fala também de uma pesquisa aí no campo da robótica, né? O assunto bastante rico, né? Pertinente pra caramba, trata sobre tecnologia, né? Tecnologia e a incidência dessa tecnologia numa complexidade aí social, da possibilidade de robôs interagirem com seres humanos, não só em operações, como ferramentas, mas como seres sociais, que aí evoca toda uma complexidade de relações, né? Então o texto é interessante, o vocabulário é super simples, a fonte é bastante comum, né? The New York Times, muito utilizada, muito frequente na prova, não criou nenhuma surpresa. E um monte de jornal também já traz um vocabulário esperado. Também, sim, né? O vocabulário. Não dá para necessariamente vincular a ideia do vocabulário à fonte. Pode criar uma surpresa, não necessariamente pela fonte, mas pelo assunto, né? É um assunto bastante corrente, a questão da tecnologia, né? Eu acho que pelo fato de ser este assunto, a questão lexical, a questão do vocabulário aí não apresentou muitas novidades. O segundo texto traz um assunto também bastante corrente, bastante em pauta aí, que é a questões ambientais relacionadas à conscientização, a consumo, né? E especificamente aqui ao campo o tema da reciclagem. Né? O texto trata sobre um banco de plástico, na verdade, que tem uma função social de de incentivar os moradores a recolherem, né, resíduos, recolherem garrafas em regiões como regiões de praia e trazerem e fazerem trocas por bens e até mesmo com possibilidade aí nessa reciclagem de adquirirem empréstimos, né, microempréstimos, como aparece aqui, financiamentos, né? Acho que este texto, o segundo, por ser um texto, inclusive a fonte dele também, né? A gente já percebe, na fonte aqui a gente não tem uma coisa muito comum, né? Uma fonte diferenciada também. Mas a surpresa do texto, não é assim necessariamente uma surpresa, mas a complexidade desse texto em relação ao primeiro, né? É porque o vocabulário deste texto já trabalha, né, com algumas palavrinhas aqui que de repente o aluno não tem tanto aquela facilidade dos cognatos, que é o que a gente tem no primeiro texto, né? No segundo a gente já tem aqui palavras como, por exemplo, né, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, aqui na segunda linha a gente já encontra aqui, ó, to encourage people living in impoverished regions, né? To tackle the problems. Então aqui você tem morando em regiões empobrecidas. Agora a palavra empobrecidas aqui não aparece como poor, por exemplo. Palavra muito comum, né? Então cria nesse enunciado, logo na sequência, depois você tem regions to tackle, tá vendo? Tackle também já não é uma palavra, ou seja, numa sequência enunciativa aqui, o aluno já, para ele formar ter aquela... E o cara tá na expectativa, na ansiedade, às vezes essa palavra já, ele fala, putz,
ferrou, já não sei, aí ele não tem foi que entender nada. Aí ele, exatamente por ser começo de texto, aí ele vai precisar de repente usar um pouquinho daquelas estratégias que são aplicáveis à primeira fase, que é tentar ler o texto inteirinho, compreender mais amplamente o assunto, né? E ler a pergunta, porque a pergunta sempre conduz a uma leitura mais específica, mais eficiente, né?